Fala, galerinha, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um react de um rig rundown que foi muito pedido por vocês, que é do The Edge, guitarrista do U2, que foi responsável por provavelmente uma porrada de timbres que você, que eu, que a grande maioria dos guitarristas usa. Muita coisa veio desse cara, veio do The Edge. E antes de começar, eu queria pontuar isso, que uma das principais coisas desse vídeo é a minúcia, é o foco no detalhe, o foco em cada parte do timbre para realmente criar uma nova sonoridade, saca? Uma coisa é você pegar, por exemplo, um plugin ou uma pedaleira já com tudo pronto e tal, meio que baseado em timbres famosos. Outra coisa é você criar uma coisa do zero, saca? É esse o tipo de minúcia, é esse o tipo de detalhe que a gente tem que se atentar. E é daí que vem esse tipo de timbre que marca uma geração, que marca a história da guitarra, saca? Vamos nessa, começar o vídeo. Já deixa o like aí, já se inscreve no canal, porque esses vídeos são bem complexos de se editar. Esse do The Edge tá bem grande, bem detalhado, então já deixa o like, já se inscreve no canal e depois não esquece de deixar um comentário, beleza? Sim, se quiser ajudar também, torne-se membro aí. Quanto maior o número de membros aqui do canal, mais vídeos eu consigo trazer. Beleza, beleza? Bora nessa pro vídeo, começando das guitarras clássicas do The Edge. Bora lá. Esse aí é o Dallas Schuh, o técnico de guitarra, que tá com ele há 33 anos, desde o Joshua Tree, ali, do U2, o disco, desde 1986, velho. Aqui logo no começo ele conta uma história bem interessante, que foi como ele se tornou o técnico de guitarra do The Edge. Ele basicamente fez um favor para um amigo dele que estava, enfim, numa sessão de gravação com outro guitarrista e estava precisando ajeitar um extrato. Ele simplesmente ajeitou o extrato pro cara. O guitarrista que estava gravando no estúdio adorou o resultado da regulagem da guitarra. E esse cara fez a ponte entre o Schuh e o The Edge, que era outro guitarrista que ele trabalhava com, que estava precisando de um guitar tech. Então, assim, por ter feito um favor de ter ajeitado uma guitarra para um brother, ele tornou-se o guitar tech do The Edge. Alex Perez was the master builder for Fender. Ele começa diretamente da guitarra assinatura do The Edge. O The Edge sempre usou Fenders Stratocaster de 73, os modelos de 73, até que a Fender convidou ele para fazer uma guitarra assinatura e ele fez baseada nos modelos dos anos 70, com o mesmo braço e tal, o headstock grandão da Fender. E o guitar tech dele dá uma pontuada, né? Velho, ele passou muito tempo distante disso daí, utilizando as 73, e só recentemente que foi fazer as guitarras assinatura dele, que fez tanto a guitarra quanto o amplificador, né, da Fender, o Fender Deluxe. Os captadores são os Fat 50, Fat 50s, e na ponte aí o FS1, né, modelo da DiMarzio, que tá em todas as Stratos dele, esse captador. E ele fala aí que quando ele tá tocando na Strato, 90% do tempo, ele tá sempre na posição 2 aí do captador, utilizando aí o captador da ponte e o do meio. A ponte aí de 2 pivôs, já é uma coisa um pouco mais moderna. Na parte aí de trás, na junção do corpo do braço, você vê que tem um leve comfort cut, né? Um corte para dar um pouco mais de conforto na hora de acessar as casas mais agudas, com 4 parafusos. Tarraxes com trava aí. Linda, linda, linda essa guitarra. E ele carrega 9 dessa mesma guitarra aí para os shows. Ele pelo menos carregou 9 na turnê do Joshua Tree. E a motivação disso é porque ele usa várias afinações, né? Várias afinações, mais o mesmo instrumento. Então ele prefere ter várias guitarras do mesmo tipo. D sharp concert, quite a few concerts. We have a D, a total D, and a drop D in these guitars. So fala uma coisa bem curiosa aí sobre a ênfase da corda Sol, que ele às vezes em estúdio muda o encordoamento, muda apenas a corda Sol para ter mais ênfase nela. Ele inclusive pensou em talvez trocar o padrão polar ali dos captadores, tipo subir um pouquinho, em específico o Sol da corda Sol, o polozinho magnético, mas ele prefere mudar a corda ao invés de mexer no captador. Como eu falei lá no começo, são preciosidades, são pequenos detalhes que criam timbres incríveis. E logo depois de falar sobre esse detalhe, sobre essa minúcia, o técnico fala que ele é um dos caras que ele conheceu na vida que é mais detalhista nesses pequenos detalhes mesmo assim.
Ele já trabalhou com alguns guitarristas e o The Edge, até hoje, ele fala até hoje, velho, ele ainda procura, saca? Procura nos detalhes onde ele pode melhorar o timbre dele. Show after show, ele escuta a gravação dos shows e vai atrás, saca? Vai atrás de tentar melhorar o timbre. Todo show, sempre. Yeah, you put the time or in. else you can just play like the guy you like. Right, You know, I right. want to sound like Slash. E aí ele tira uma onda, você pode fazer isso, ou então você pode simplesmente tentar tocar igual um cara que você gosta. Tipo o Slash, sei lá, o Slash é sensacional. E você pode tentar copiá-lo, mas se você quiser criar a sua própria parada, esse é o jeito de fazer. No estúdio, a banda toda vai embora, Bono vai embora, todo mundo vai embora, e fica ele, o The Edge lá no estúdio, futucando as coisas, caçando timbre, né, velho? E aí ele fala que na turnê são 49 guitarras. E um guitarrista apenas. Mas tem uma motivação, tem uma razão. Ele usa praticamente uma guitarra diferente em cada música. Então ele tem 24 guitarras diferentes. E como elas são muito diferentes, muitas em afinações diferentes, se acontecer alguma coisa com uma dessas 24, ele precisa ter uma dobra dessa guitarra para substituir no momento do show, né? Tipo, você tá tocando para 40 mil pessoas, a guitarra dá problema, uma das outras 23 não vai suprir aquela guitarra porque tá em outra afinação, porque tem um timbre completamente diferente, então ele tem que ter as 24 vezes 2, e ainda tem mais um aí, enfim. Na real são 23 guitarras diferentes, a dobra dessas 23, dando 46, e essas 3, não sei de onde é que vem, mas enfim. Ele vai atrás da guitarra que foi utilizada especificamente de uma música. São 26 músicas e 23 guitarras diferentes. Eu acho que eles têm 49 porque dependendo do show, pelo que eu tô entendendo aqui, dependendo do show ele muda o setlist, né? Então tem as 23 para esse show específico, dobrando dá 46, e essas outras 3 aí deve ser, de repente, em algum outro show que tenha alguma música diferente, saca? Eu acho que deve ser isso. E aí ele puxa essa aí que pra mim é a guitarra mais icônica do The Edge, que é a Explorer, de 76. Ele viu na janela essa guitarra aí quando ele tinha 17 anos e enlouqueceu, né? Ele tem 11 dessas Explorer, todas de 1976, todas do mesmo ano. Não só do mesmo ano, mas de um período específico do ano, que ele fala que, tipo, dependendo do serial, tiveram umas que foram feitas entre janeiro e abril e outras depois, que tinham o braço um pouco mais grosso. No caso, ele sempre vai atrás dessas que foram feitas de abril pra frente, saca? É o detalhe, velho. É o detalhe do detalhe. Ele fala que back in the day, né, na época que ele fez essas músicas, ele tinha basicamente um extrato e essa Explorer daí, ele tirou a onda. Eu queria estar nessa época, né, velho? Muito mais fácil, né? 2 guitarras do que 49. Fala sobre músicas que foram gravadas nessa guitarra, I'll Follow, Beautiful Day, etc. Guitarra toda original, sem modificações. Explorer de 76, e é isso. Aí ele fala um pouquinho sobre as cordas, que é bem interessante. Fala que ele usa geralmente D'Addario, mas ele tira até uma onda como se, tipo, velho, corda é um negócio parecido. Tem uma fábrica gigante que faz todas elas e empacota em pacotes diferentes e meio que é parecido, enfim. Ele fala que o Edge não endossa nenhum tipo de corda, que já rolou, tipo, numa Name Show, ele tá lá e a GHS vi falar com ele, pô, velho, você nem usa GHS, e aí ele, enfim, pega algumas cordas e fica testando, saca? Mas que geralmente ele simplesmente compra as cordas mesmo e tal, vai nas lojas, nem diz que é o Guitar Tech do The Edge, porque ele disse que, tipo, se ele comprar umas cordas num dia, um modelo específico no dia, dizendo que é o Guitar Tech do The Edge, no outro dia tá todo mundo dizendo, né? O The Edge tá usando corda tal, e não é essa a ideia, né? Enfim. Aí ele puxa essa Gretsch aí, que o The Edge usa em City of Blinding Lights, e diz que tentou colocar piezo nela pra tentar substituir a parte do violão, mas que não deu certo, não fica a mesma coisa, né? E mostra esse slide aí, esse slide interessantíssimo, que é bem pequenininho. Você consegue usar o slide e tocar ao mesmo tempo, saca? Tem 6 dessas Gretsch. Tem Gretsch de 63, 67. E ele puxa outra clássica, né? Do Slash, que é a Rickenbacker de 12 cordas. Series ways? Yeah, But does that get that kind of wow? Yeah, and Falar sobre um dos segredos da utilização do alto A do Edge, que é exatamente utilizar uma 12 cordas
antes do alto A. E o alto A vai receber esse som e reproduzir um som diferente do que seria se fosse numa 6 cordas. Daí que vem aquele som uau, uau e tal. Outra Rickenbacker Tonality de of that amount of thickness. 67. So this E aí vem uma parte realmente de detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe. Cada transmissor wireless de cada guitarra diferente, o cabinho do transmissor, o guitar tech dele muda para cada transmissor wireless, para cada cabo. Coloca um capacitor específico para cada guitarra, entre os fios, entre o hot e o ground do cabo dos transmissores, para dar o match, né? De cada guitarra diferente, porque cada guitarra reage diferente com o transmissor e por isso ele utiliza um capacitor diferente em cada cabo de cada wireless de cada guitarra diferente. E o Ed mesmo vai lá, toca, escuta e fala, velho, esse capacitor aí foi demais, volta um pouquinho até chegar no timbre, porque uma coisa que eu já falei aqui no canal sobre como, dependendo do som que você envia para efeitos em específico, o efeito ele vai soar diferente, saca? O reverb ele soa muito diferente quando você manda o som limpo para ele ou quando você manda uma distorção para ele, saca? E o objetivo disso aí é exatamente isso. Ele quer ouvir os efeitos da mesma maneira, ele quer que a guitarra chegue nos efeitos da mesma maneira, por igual entre as guitarras, saca? Então ele precisa alterar alguma coisa e a forma de alterar isso daí foi através do capacitor diferente em cada guitarra diferente, colocada no cabo do transmissor wireless. É detalhe, meu velho, é detalhe. Essa aí é a Telecaster, que ele gravou Vertigo, né? Música muito, muito, muito famosa do YouTube. with this guitar, with the Tweed Deluxe, straight guitar to amp. Guitarra direto no Fender, no Tweed Deluxe, e foi esse o timbre. A guitarra de 66, totalmente original, só mudando aí a altura do captador da ponte. Ele fala que durante o show, sempre que o Bono começa a falar alguma coisa, enfim, discursar alguma coisa entre as músicas, ele sempre dá uma conferida assim pra ver se o botão de tone, que ele usa mais ou menos entre os 7 e 8, se tá no lugar, né? Deixa eu ver isso aqui, ver se tá no lugar mesmo. Uma SG de 66 também, que ele tocou Elevation, gravou com ela. Ele comenta que ele tava lá no filme It Might Get Loud, que é um filme interessantíssimo, se você não viu ainda, vá atrás pra sacar, que é o filme que reúne o The Edge, o Jim Page, do Led Zeppelin, e o Jack White. Eles três meio que ficam tocando guitarra, falando sobre guitarra e sobre som de guitarra. O filme é basicamente isso. É incrível, se você não viu ainda, dá uma procurada. Vou escrever aí na tela o título do filme, It Might Get Loud. Genial, genial, lindo, lindo. A SG tá com 0,10 para até 49. E ele mostra uma guitarra interessantíssima, uma série da Gibson Les Paul que ele fez aí quando rolou o furacão Katrina. Ele pegou pedaços das árvores que foram destruídas pelo furacão e fez algumas das partes aí de madeira da Gibson, alguns dos detalhes, e fez pinturas indígenas nessas guitarras. São guitarras específicas, raríssimas. Fez basicamente esses covers aí, né, da guitarra e tal. Todas são de madeira das árvores que foram destruídas pelo furacão Katrina. Essa série aí, Music Rising, ele usa na música One e na música nova, American Soul. Ele diz que tem um som um pouco mais warm, né, do que as Gibson de 73, é uma Gibson bem mais nova, né, mas que faz bastante sentido nessas músicas que ele toca. Ele puxa essa belíssima Epiphone Casino, que ele usa em 3 músicas, em Drop D, Drop Ré. Ele usa 0,12 até 52. Você vê que ele muda bastante o calibre das cordas, porque ele muda muito a afinação e muda muito o tamanho do braço dos instrumentos, né? Guitarras tipo Strato e Tele tem um braço maior, mais comprido do que Les Paul e SG, por exemplo, e por isso as cordas ficam mais tensas. Então você consegue utilizar calibres mais baixos, que a tensão vai se manter. Já em Les Paul, SG, você consegue deixar a corda um pouquinho mais grossa, porque elas estarão mais frouxas, menos tensas, porque o comprimento do braço é menor. Essa Epiphone aí é de 64. Ele não usa a Whammy Bar, né, a alavanca, mas ele deixa aí mesmo, enfim, pra se ele ficar inspirado e resolver
palavras do próprio Guitar Tech e resolver utilizar aí, né? E fica bonitão, né? Essa aí é uma Les Paul de 1988, feita, pensada na de 58, uma reissue de 58, que ele toca a música Until the End of the World, ou seja, tá em quase todas as turnês. E ele fala que ele tem bastante problema com mudança de clima, com mudança de temperatura, até porque são muitas guitarras, não só muitas guitarras, como muito equipamento no geral. São 29 caminhões de equipamento para fazer um show de arena do U2. É um negócio realmente gigantesco e a temperatura altera consideravelmente essas guitarras. Ele tem muito problema, sempre precisando regular as guitarras de forma rápida e precisa, porque entre o momento que ele chega nos locais e a passagem de som, na passagem de som já tem que ter uma porrada de guitarra disponível, saca? Isso é um fator muito complicado, até porque ele trabalha com guitarras muito antigas, né, velho? Muitas vezes as madeiras relaxam e ele tem que reajustar a tensão do tensor dos braços da guitarra. Esse é sempre o problema, principalmente quando as guitarras ficam muito no sol, saca? If you factor in 6 or 8 minutes of guitar a day, right? Times 48 guitars. Ele já mudou o número agora, disse que são 48 guitarras. Eu acho que rola uma certa confusão, né? Porque tem tipos específicos de show, né? Programações e quantidades de equipamento para tipos específicos de show. Então, às vezes, pode rolar alguma confusão da quantidade de guitarras, né? Aí ele já falou que são 48 guitarras. Se você pensar que você precisa ajustar cada uma delas para os shows, entre 5 aí e 8 minutos, dá uma conferida no instrumento. Vezes 48, todos os dias, complicado. Missão grande desse Guitar Tech aí, viu? Ele diz que ele não tem tempo nem de comer, que geralmente a galera do catering, tipo, leva comida pra ele aí embaixo. Me parece que eles estão embaixo, né? Embaixo do palco, que tá montado numa arena. Então ele fica aí nessa... Essa é a região dele, né? Embaixo do palco. Que às vezes ele tem que, inclusive, comer aí. E aí são muitas guitarras, né? Ele falou, velho, eu acho que essas aqui são as mais icônicas. Já tá na metade do vídeo aí, né? Meia hora mostrando guitarra. E ainda teriam muitas outras pra mostrar. E ele começa a pegar os violões dele, que são bem interessantes. O violão da Taylor aí, feito pra ele, só pra essa turnê. É um protótipo. Esse vídeo aí é de 2018, 24 de julho de 2018. E aí fica um pouco confuso como ele liga o violão dele, mas basicamente esse captador aí entortado foi uma decisão que ele foi mexendo mesmo no captador, a posição, aí, velho, gostei daqui e ficou. E ele manda um sinal para um amplificador e outro sinal para um DI para fazer o blend desses dois sinais. Não ficou muito claro qual é o sinal que ele manda para o amplificador e para o DI, pelo menos para mim aqui. No momento ele falou que era o captador, no outro momento ele falou que era a captação Fishman, né? Que é, enfim, a captação piezo, também não sei se tem um microfone aí dentro do violão. E esse é o som do violão dele. As cordas são da Dario Bronze, são minhas cordas de violão preferidas, 0,11 para 52, até 52. Afinado meio tom abaixo. E aí ele puxa esse Takamine, que foi uma ideia do Bruce Springsteen, amigo deles, né? E ele fala sobre a história de Beautiful Day, de como foi criado aquele timbre que tem um sustain gigante. Era um cabo extra que era colocado na guitarra e que gerava uma vibração a mais para ter aquele sustain gigante e que agora foi substituído por essa guitarra que foi uma ideia do guitarrista do Radiohead, que tem um sustain aí separado no knob de tone, que ele vai tocando e vai acrescentando ali aos pouquinhos na música. E sobre as guitarras, foi isso. Agora a gente vai diretamente para a seção de amplificadores. No palco é tudo limpo, tá? O palco, o foco do palco do U2 realmente são os telões de LED, são os trambolhos, as coisas que vão trazer realmente uma experiência para o público. Então a decisão foi realmente tirar os amplificadores para que eles não fizessem parte do cenário, que não fizessem parte dessa experiência promovida para o público, né? Todos os amplificadores ficam aí nessa parte de baixo do palco, todos microfonados e o som vai diretamente para o PA e para os ouvidos dos músicos. E ele fala que aí nessa área que os amplificadores estão aí do lado dele, né? Fica tão alto que as guitarras que tem o hollow body, né? Que tem um corpo oco, ficam difíceis de ser afinadas, velho. Porque, enfim, tá muito zoado ali, então o afinador, ele não fica preciso, né? Ele fica saltitando ali, né? Ele usa 5 amplificadores
no show, todos combo. Ele diz que teve uma ocasião, quando ele fez alguma coisa relacionada ao Spider-Man na Broadway, que ele mandou a Fender serrar o Fender Deluxe e pegar uma caixa 1 de 12, enfim, colocar no case, mas que ele não curtiu o timbre final. Ele realmente gosta dessa combinação do combo, da forma que é construído e desse timbre em específico, contando com a madeira. Enfim, esse é o som que ele gosta. Esses amplificadores que ele tá mostrando aí são os amplificadores reserva dele, caso os que estão sendo usados quebrem. São amplificadores de 1956, então assim, eles vão dar defeito, né? Uns de 56, outros de 59. E aí tá o Fender Deluxe do The Edge, um amplificador assinatura dele. Aqui vocês veem que ele é hand-wired, né? Ele é feito à mão, com o Celestion Alnico Blue, 12 watts apenas de saída. E o próprio técnico fala que, como ele é feito à mão, você meio que coloca 3 na sua frente, os 3 vão soar diferentes e você vai escolher qual é o melhor. They're hand-wired as well, 12 watt Blue Alnico Jensen. He loves that speaker. He likes the balance. O técnico falou Blue Alnico Jensen, mas aqui tá Celestion Blue Alnico. Bom, aqui também, incluindo um Celestion Blue Speaker de 12. Não sei se ele trocou o falante, bom, não sei. Ele diz que ele modificou aí a primeira válvula de pré do amplificador, resultando no detalhe que você pode empurrar pedais de fuzz nele, que ele não vai quebrar. Ele vai funcionar muito bem, diferente desses mais antigos que ele demonstrou aí, de 56, 59, que ele acha massa, tipo o som de guitarra de tele, de plugado direto, mas se você bota alguma coisa na frente dele empurrando muito forte, ele peida, ele não aguenta, saca? E esses do The Edge, os assinaturas do The Edge, como ele mudou essa válvulazinha aí, colocou uma 12AX7 no lugar de uma Instead of an AY7. AY7, AY7, aí o amp termina aceitando melhor esses pedais mais brutos. Os dele dão mais clareza do que esses antigos. E aí uma informação bem interessante, que tanto The Edge quanto Dave Cobb, esse guitarrista aqui, que ganhou o Grammy por produzir Chris Stapleton. Bom, não conheço, mas vou dar uma olhada nesse cara. Eles dois utilizam os Fender, os tweeds dele, sempre no volume 3, falando como se fosse o volume ideal desses amplificadores. Ele fala sobre o primeiro Vox, que eles chamaram de Vox One, Vox Zoom, né? Que fez todos os sons, as músicas With or Without You e etc. Mas que começou a dar pau, tipo, no meio do show começava a fazer... E isso não rola, né? E aí ele começou uma saga atrás de um substituto desse Vox One, mas que ele simplesmente não conseguia encontrar, velho. O substituto sempre ficava puto, enfim, morgado, né? Porque não tinha o mesmo timbre do Vox One. Um amplificador de 54 anos. E aí ele foi até a Vox, né? Pra procurar qual era a diferença desse danado, desse Vox One que ele gravou as músicas, né? E eles tentaram achar o mais próximo possível de acordo com a loja que ele comprou esse Vox One. E a Vox mandou uma porrada de amplificador pra ele, mandou 5, 6 amplificadores e ele foi testando, até que encontrou finalmente o danado de um Vox One parecido, né? Que é um pouco mais abertão, um pouco mais agudão, e ele tem um Vox 2 que tem um pouco mais de corpo. E aí vem uma coisa interessantíssima, que é que o técnico fala que o microfone utilizado nesses Vox é o SM57, mas a gente tá vendo aqui claramente, né, que é, na verdade, esse mesmo microfone que eu tô usando aqui para falar com vocês, que é o Shure Beta 58A. Vou até girar aqui de novo para não atrapalhar o cabo. Eu sou muito fã desse microfone. É também o mesmo microfone que o Bonovox utiliza desde o começo da carreira. Se você for pegar lá desde o começo, ele canta com esse microfone aqui. E foi, na verdade, depois desse vídeo da Premier Guitar que eu comecei a utilizar esse microfone aqui também com guitarra, porque ele tem uma pontinha de agudo a mais que o 57 não tem, saca? Que ele puxa exatamente para deixar os vocais mais claros e mais definidos. E é muito interessante porque o técnico dá uma ênfase arretada e é sempre o mesmo 57 e tal. E aqui tá o Beta 58A, né? Eu achei isso uma viagem. Para quem grava aí, esse microfone é excelente para fazer gravação ao vivo. Se você observar aí
os palcos dos talk shows americanos sempre vai ter esse microfonezinho que você identifica pela cor dele e por essa auréola aqui azul em volta da cápsula dele. Os festivais também de música, festivais europeus, tudo com esse microfone aqui, e realmente é lindo, lindo, lindo para captação ao vivo. Tem um som interessantíssimo. Gosto muito. E pra guitarra também é massa. E é uma das armas aí que o The Edge usa. E aí ele diz que ele não faz um sinal wet dry com os amplificadores, apesar de usar 5 amplificadores ao mesmo tempo. Todos os amps são empurrados com os mesmos efeitos. Todos estão com os efeitos ligados. Não sei se você tá ligado, mas muitos guitarristas fazem esse lance de tipo wet dry, né? Seco e molhado, de você deixar um amplificador totalmente limpo e o outro amplificador apenas com os efeitos. Isso dá uma sensação bem diferente no palco e é massa também para mixar esses dois sinais. O The Edge não faz isso e mesmo assim os efeitos dele são bem limpos, né? Bem cristalinos. É tudo, os efeitos, tudo na cara dos amplificadores mesmo. Effects pedal, a massive effects pedal that Aí ele dá uma mostrada aí nos hacks dele, você vê que tem, era 2018, né? Um ano. Vários fractais, ou seja, o The Edge está ligado nas tecnologias atuais, é claro, e o fractal é sensacional, né? Os efeitos do fractal são lindos, maravilhosos, vários pedais também. E aí já nos amplificadores da Fender você vê os 57, então são 5 amps, né? Os 2 Vox, o Fender Deluxe, assinatura do The Edge, e outros 2 bem antigos. That Fender too, he's barely got any volume coming out of that. Esse Fender 2 aí com bem pouquinho volume, que ele usa para combinar com outros sons dos outros amplificadores. Esse aí, o Harvard, tipo, com bastante volume, e também ali, ó, o Beta 58A, e ainda bem protegido do vazamento dos outros amplificadores. Eu imagino que o som dele seja bem importante no sinal do The Edge, e ele mistura esses 5 aí. E aciona cada um deles e a combinação entre eles de acordo com a necessidade da música, né? E aí eles vão para a parte de cima do palco para demonstrar todo o equipamento, todo o pedalboard do The Edge. E começa a falar sobre a palheta, que no começo da carreira ele utilizava uma palheta de nylon azul da empresa... And it was made in Germany called HERZIM. E aí, essa empresa que fabricava essas palhetas, a galera faleceu da empresa e ele precisou, o Guitar Tech precisou ir atrás dessas palhetas em específico, foi atrás de outras 3 empresas para tentar replicar o que eram essas palhetas de nylon. E ele fala que o The Edge simplesmente, ele não toca com a palheta normal aqui, né, passando a ponta dela nas cordas, mas ele vira ela de lado, vira a palheta de lado e toca assim. Ele dá uma demonstrada aí. He turns it sideways and you can hear the grit. You hear the grit? And there's a lot of guys that E essa é uma das coisas que faz boa parte de diferença no som, do mesmo jeito que o Brian May, por exemplo, utiliza uma moeda específica no lugar da palheta. O The Edge também tem essa particularidade de, ao invés de tocar com a ponta da palheta, vira ela de lado. Tá aí a palheta. E aí o Guitar Tech é perguntado quem faz essas palhetas atualmente, mas ele prefere não dizer, enfim, não divulgar, e tudo bem, né? E ele comenta que esse lance da palhetada é uma coisa muito forte do The Edge, que muitas vezes ele vê nos fóruns aí de guitarra, a galera meio que tentando desvendar, né, os sons do The Edge. Por exemplo, na música Where the Streets Have No Name, ele diz que ele vê aí nos fóruns a galera dizendo, não, em tal parte da música ele liga um terceiro delay, uma coisa, enfim, muda alguma coisa nos efeitos, mas que 90% dessa diferença de som é, na verdade, na palhetada do The Edge. Ele diz que ele é o mestre da palhetada, e isso altera significativamente o som final, a forma final como os efeitos se comportam, diferente do que uma galera pensa que ele vai colocando mais efeitos durante as músicas. 90% está aqui, ó, na mão. E aí, finalmente, para o pedalboard dele, que é basicamente uma controladora gigante com vários pedais de expressão. O palco é totalmente limpo, você basicamente escuta a bateria, né? Não tem os amplificadores no palco. Essa aqui, pelo visto, era realmente a área que eles estavam.
embaixo dos palcos para, como eu falei anteriormente, limpar o palco, né? Deixar só as luzes e as representações visuais do espetáculo em si. Falando sobre os efeitos, ele fala que na turnê do Joshua Tree, lá no comecinho, o delay principal do The Edge era um DC-2290 da TC Electronics, o hack, né? E ele tinha, nesses tempos mais antigos, um controlador ali que tinha basicamente 4 loops. Ele utilizava 4 combinações ali de efeitos, uma distorção, som limpo e tal, junto com esse delay aí da TC Electronics. Então assim, basicamente é um controlador gigante daqueles hacks, daqueles fractais, de todos aqueles pedais que a gente viu aí, algumas fotos. E tem separado os presets por música, presets de solo, presets, enfim, de efeitos, junto com todos esses presets, que ele decide aqui a ordem de todos eles no controlador. Tem os pedais de expressão, por exemplo, esse pedal aqui, que é só pro wah-wah. His wah down there is a custom audio Bradshaw. Tem um hack de wah-wah que ele controla através desse pedal de expressão aí, In da the rack, Boss. right? This is at the very beginning of the show when he's in the Aqui o AMI no comecinho do show que ele utiliza aí. Pedal de expressão basicamente destinado para adicionar mais reverb, que é esse que está escrito shimmer. this is a Dunlop expression pedal, right? This Outro pedal de expressão basicamente para a quantidade de regenerações do delay. E ele vai mudando em tempo real de acordo com a música, saca? No pé mesmo. Ouvindo, tocando e, de acordo com a música, pressionando aí os pedais de expressão. man. No, you've got a E ele tem lá embaixo um foot control aí, que é da Custom Audio, né? Igual reserva, caso seja necessário. E ele diz que são sons diferentes de, por exemplo, delays em tempos diferentes, em time signatures diferentes, né? Figuras de tempo diferentes durante uma única música, saca? Ele realmente muda bastante os efeitos durante as músicas. E aí esses controles aí são bem interessantes, como os estádios são muito grandes, velho. São gigantes. Quem já tocou em palcos maiores sabe que existe uma dificuldade de comunicação mesmo entre os músicos. Às vezes você precisa falar para alguma coisa para uma pessoa que está muito distante. Isso é um problema, velho. Imagine numa arena, né? Nesses palcos gigantes que o tio toca. Então ele tem esses controles aqui que servem basicamente para anunciar que ele vai começar a música, saca? Tipo, eu acho que ele deve pisar em um deles e vai algum sinal de som pros outros músicos, dizendo, ó, velho, eu vou começar a música aqui, viu? band communication. Yeah, it's a band communication. E ele fala um pouquinho sobre o hack. Ele diz que o hack aí, nessa ocasião em específico, tava meio que enterrado atrás de um bocado de coisa, por isso eles não puderam fazer um vídeo mais detalhado, né, com o hack ao lado deles. E ele fala que o The Edge carrega muitos pedais bem antigos, Tube Screamer, por exemplo, SDD 3000, que eu parei para pesquisar aqui, que eu não sei se é exatamente esse pedal daqui, mas que tem um da Korg. E na descrição aqui do Korg, SDD 3000, SDD 3000, é uma versão melhorada do hack dos anos 80 de delay, que ficou famoso com os discos aí do YouTube com The Edge. The pedal, that design, whatever. Yeah. You know, right? E aparentemente quem fez o design desse pedal foi esse Guitar Tech, tá por fora. E foi isso mesmo, ele ajudou aí, ó, na construção do pedal. O SDD 3000 pedal foi feito em colaboração aí com o Guitar Tech veterano Dallas Shu do YouTube. O 2290 da TC. E esses são os delays, os sons de delay dele. Basicamente, o 2290 da TC e o SDD 3000 aí da Korg. He uses the Line 6 DM4, Oh, yeah. Ele usa de distorção o DM4 da Line 6, but they made him one that Cool. is MIDIable. que parece ser esse daqui, que a Line 6 construiu um especialmente para ele, que construíram com MIDI para ele poder, enfim, acionar, para ele poder controlar com o controlador. E aqui tá, ó, o SDD 3000, que a gente viu ali em forma de pedal. E eu acho, me parece ser exatamente o pedal aqui, né? Parece que ele pegou o pedal, montou num rack e utiliza aí o pedal como se fosse um pedaço de rack. Dá pra ver também aqui um POD da Line 6, mas o que tá mandando realmente são os fractais. E aqui embaixo eu acho que é o
22,90. Não, é alguma coisa da Korg aqui, ó. A3. Vamos ver que danado é isso. Korg A3 Multi-Effects. Parece ser um multi-efeito, né? Enfim. No pé dele a gente consegue ler, né? SDD 3000 para ligar o liga e desliga dele. O DM4 aqui, ó. Tube, deve ser o Tube Screamer. Crayon é um pedal de overdrive, não sei se está se referindo a esse pedal ou alguma outra coisa. Synthwah era um pedal que deu para ver também lá no hack dele. Aqui 22,90, entre aspas, que apesar de estar fora de foco dá para perceber que é isso, fractal, etc. Fala de um booster também, o FAT, parece ser esse daqui, que ele falou que era um pedal verde, parece ser esse booster aqui, que o The Edge usa. It's a pure boost. Booster puro, e ele geralmente tem os sons de distorção dele nos amplificadores da Fender, que dá pra ver mais coisa, ó. O órgão, o POD, o Vox 1 e Vox 2, Fender 1, Fender 2 e o Fender Harvard. Ele tem separado aqui no pé, ó. Pode ligar cada um deles separadamente. Ele fala de alguns outros efeitos, tipo vibrato, mas que ele coloca bem pouquinho. Ele, tipo, não sai metendo bastante, não. São apenas algumas nuances, alguns sabores, né? Alguns temperos que ele sai colocando a mais para deixar realmente o som mais único. E eles comentam que ele foi o criador, né? Do som limpo, com eco, com delay. E isso é 100% verdade, né, velho? Ele fala que, basicamente, os principais overdrives dele são o Tube Screamer e o DM4 aí, da Line 6. E aí ele fala sobre a música Elevation, de onde é que vem esse timbre, que ele pegou um pedal de distorção e colocou num pedal de wah-wah, que é esse que tá com o nome de Elevation, que quando ele pisa, a distorção é ligada, o ganho vem virado no cacete. E falando sobre o último ingrediente do timbre, são os transmissores sem fio da Shure, que ele termina não mudando, mesmo que saia algum transmissor sem fio supostamente melhor e mais tecnológico, exatamente porque ele perdeu muito tempo configurando, né, os capacitores dos cabos de cada guitarra em específico. Então ele se mantém aí nesses transmissores específicos aí da Shure. E são 24 body packs, né, são 24 pacotinhos, são 24 transmissores sem fio da Shure. E aí o técnico fala, velho, você não pode ser um abuser, né, tipo um abusador ou um cara, um festejador, né? Um cara que vai pra festa e fazer essa gig, porque é muita coisa, é muito detalhe, tudo tem que estar perfeito, porque qualquer coisa que der problema, você pode atrapalhar uma música inteira, né? Já que cada parte, né? Cada guitarra é importante e específica para cada música. E aí o Guitar Tech fala uma coisa meio que em tom de ajuda mesmo, de inspiração para outras pessoas que queiram trabalhar no ramo, que para você trabalhar nesse nível, para trabalhar com esse nível de guitarrista, você realmente tem que estar atento a todos os mínimos detalhes, por mais que esteja tudo funcionando, sempre preparado para dar alguma treta. Ele fala que, tipo, ele fica sempre atento, sempre visualizando quantos metros o The Edge está longe para caso dê algum problema, por exemplo, no wireless, quanto tempo ele vai demorar para trocar. E ele é extremamente perfeccionista e profissional e diz que para chegar nesse nível de gig tem que ser assim e que vale muito a pena. Ele fala e que é um sonho, é irado trabalhar nisso daí, principalmente com o The Edge, que é um cara extremamente humilde, que inclusive se dá algum problema, ele só dá uma olhadinha de lado, né? Ele não tem esse tipo de reação aí, por exemplo, que é uma coisa que a gente é bem comum, né? Por aí, quem, enfim, trabalha com música, trabalha da noite. Às vezes a forma como a galera reage a alguns problemas técnicos é desnecessário e o The Edge do U2 não reage dessa forma. E para finalizar, ele manda uma mensagem irada, que é que por mais que ele tenha trabalhado todos esses anos como Guitar Tech, por mais que ele tenha todos esses anos de experiência, ele sempre aprende com esses rig rundowns, porque querendo ou não, cada experiência de cada guitarrista é totalmente diferente e realmente são vídeos incríveis que a Premier Guitar fez e que eu tenho certeza que ajudou e ajuda toda a comunidade guitarrística do mundo inteiro, né, velho? Inclusive os Guitar Techs das lendas, né, da música e da guitarra. E é isso, esse foi o final de mais um vídeo, mais um react, extremamente longo, extremamente complexo, mas que o objetivo é exatamente isso que o Guitar Tech do The Edge falou agora no final, é realmente espalhar
informação. Quanto mais informação a gente tem, mais armas nós vamos ter para fazer o que a gente mais ama, que é música, que é tocar guitarra. Então esse é o objetivo dos vídeos. E é isso aí. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça aí, como eu disse lá no começo, se inscrever no canal do YouTube, deixar o like. Se quiser apoiar o canal mais ainda e ver muito mais vídeos e rig rundowns por aí, torne-se membro, clica aí em Seja Membro, a partir de R$5. Você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza? Escreve aí nos comentários próximos rig rundowns que vocês querem ver, próximos reacts que vocês querem ver aqui no canal. O do The Edge foi um muito pedido e eu fiz questão de trazer logo, porque realmente tem muita informação incrível, muita informação bacana. Então digam aí embaixo quais são os próximos que vocês querem ver, que vai ser um prazer produzir esses vídeos, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou!